Agora eu vou falar sobre tipografia, como trabalhar com os textos aqui no Photoshop. Ferramenta de texto, existem 4 tipos de ferramentas de texto: a texto horizontal, a texto vertical e a texto com máscara, tanto na horizontal como na vertical. A diferença entre as ferramentas, é claro, é que uma faz apenas uma seleção, uma máscara do texto. Então eu vou selecionar aqui a Horizontal Type Tool. Vamos às principais características aqui da ferramenta, no painel de propriedades e configuração da ferramenta. Aqui, facilmente você escolhe a fonte. Você pode perceber que a exibição da fonte aqui está bem visível na minha configuração, porque eu alterei aqui nas preferências do programa, aqui em Edit Preference, aqui a opção Type de texto. Aí você tem algumas configurações aqui. E essa que aumenta o tamanho do sample ali, que no caso é o preview, né, das fontes, a pré-visualização das fontes. Você pode colocar aqui no large ou ainda maior ainda. No meu caso aqui eu coloco só em large, tá bom para a minha resolução, para que eu veja direitinho. Clica em OK, aí a fonte aqui no visualizador, você tem a opção de escolher a fonte. Muitas dúvidas as que eu recebo por e-mail, a pessoa me pergunta, a pessoa que não tem muita intimidade ainda com o sistema operacional ou com o software, pergunta: poxa, como eu instalo a fonte no Photoshop? Fonte você não instala nos programas, você instala no sistema operacional, seja no Mac ou seja no Windows. Você tem que instalar a fonte no Windows para que qualquer programa que carregue, seja o Word, seja o CorelDRAW, seja o Illustrator, seja o After Effects, ele encontre essas fontes em uma pasta determinada do sistema operacional. No caso do Windows, é a pasta Fontes, que fica dentro da pasta C Windows Fonts. Você pode instalar facilmente só colando a fonte, copiando e colando para dentro dessa pasta, fecha o programa que você está utilizando e abre novamente, que a fonte vai aparecer na listagem. Não tem muitos segredos. Usuários do Windows Vista ainda, quando você baixar uma fonte, você clica com o botão direito em cima dessa fonte e tem a opção instalar fonte, você instala facilmente. Não tem muito segredo não, é só arrastar para a pasta C Windows Fonts que você vai ter as fontes aqui. Só que se o programa estiver aberto, a fonte não será reconhecida, só será carregada assim que o programa for reiniciado. Então aqui, configurações. Aqui você escolhe a fonte, o tipo de fonte, se é normal, se é itálico, se é negrito, faz a escolha do tipo. Aqui o tamanho você pode digitar um valor em pontos aqui para o tamanho da fonte, escolher pelo menu drop down aqui, ou aqui no T, você percebe que com a maioria das configurações numéricas do Photoshop, você tem o cursor aqui, ó, muda quando você passa para determinar valores, você clica, arrasta de um lado para outro, ó, você vai aumentando, ó, de um lado para outro. Também é bem fácil esse modo. Quando você instala o Photoshop, aqui tem uma característica importante que vai estar sempre assim, ó, Sharp. Então a fonte fica bem serrilhada ao redor. Então, para deixar a fonte mais suave, mais bonita visivelmente, deixe na opção Smooth. Aqui alinhamento, sem segredo, né? Todo programinha, até no Word, tem esse tipo de alinhamento do texto, centralizado, à esquerda ou à direita. Aqui você vai escolher a cor do texto que você vai digitar, né? A cor do texto. Aqui o Warp, para você organizar o texto. Organizar não, você mudar características, deixar ele com arco, circular, olho de peixe. Tem algumas características, daqui a pouco eu vou abordar sobre este recurso do Warp. E aqui, como nos brushes, tem também uma caixa de configuração para a formatação do texto, que eu vou explicar depois. Vamos ver a diferença aqui entre as ferramentas. Eu escolho selecionar, não precisa você criar um novo layer quando você vai utilizar a ferramenta de texto, porque assim que você clicar para escrever o texto, um novo layer é adicionado automaticamente já como um layer de texto. Então eu vou dar um clique aqui, o tamanho está de 177 pontos para um tamanho de 1024 por 768, que é o tamanho desse documento. Vou ver o texto comum aqui do site, endereço do site, escreveu aqui com a cor selecionada. Então vamos abordar então características. Para editar este texto, dá um duplo clique, ele fica selecionado aqui, né? Ou você pode selecionar manualmente aqui. Pode mudar a cor, alinhamento. Aqui no caso, olha só a diferença. Sharp, o texto ele fica bem serrilhado, você percebe que ele fica bem serrilhado, tem uma mudança. O Smooth ele fica mais suave, fica mais bonito visivelmente na tela. Até para impressão ele fica melhor. Então aqui você pode, além de escrever o texto, editar, selecionar, você pode editar caracteres independentes, né? Assim como qualquer
um programa que você trabalhe com texto. Por exemplo, você quer o B ou o C, aqui os dois Cs maiores. Você só seleciona os dois, você pode aumentar o tamanho só deles. Né? Então são características aqui, eu vou botar o Ctrl Z para desfazer, características normais aqui de edição de texto. Quando você está digitando um texto também, eu vou criar outro texto, selecionar a ferramenta de texto novamente, escrever o texto, font. Se eu pressiono a tecla Ctrl, aparece a opção de configurar o tamanho desse texto, simplesmente arrastando como qualquer outro objeto de layer. Então você mantém o Ctrl pressionado quando você está digitando, ó. Então você pode clicar nos cantos, ainda com o Shift pressionado. Depois que você começar a arrastar, você mantém o Shift pressionado, aí aumenta na proporção. Se você segura o Shift antes de começar a arrastar, aí você não pode fazer isso, porque daí ele não identifica como objeto proporcional para você aumentar ou diminuir. Então se você quiser aumentar proporcionalmente ou desproporcional livremente, só o Ctrl pressionado e você aumenta, diminui e tal. Agora se você mantém o Shift pressionado, olha, primeiro Ctrl, clica, arrasta, aí sim pressiona o Shift, aí ele mantém a proporção. Isso é útil também quando você está criando texto para um layout, alguma coisa assim, para você configurar mais perfeitamente, ter mais precisão, né, na hora de encaixar o texto em alguma parte de um layout. Você está fazendo um layout para um site, por exemplo, né? É uma das características. Agora, esta outra ferramenta aqui, né, é a vertical, é a mesma coisa. Você tem as mesmas opções, mesmas configurações em tudo. Só vou deletar esses dois textos aqui. Esse aqui eu vou até deixar aqui, só que eu vou tirar a visibilidade. Esse aqui é a mesma coisa, só que a diferença é que o texto é escrito de baixo, na vertical, aliás, né? É a única diferença. Pode fazer qualquer coisa aqui com o texto. A característica também é que os textos podem sofrer alterações, blend modes, de servir até como uma máscara para outro layer, por exemplo, colocar uma foto dentro do texto. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Só básico aqui, uma pequena introdução às ferramentas de texto. Eu vou deletar e vou criar um outro texto aqui. Agora com essa ferramenta Horizontal Type Mask. Mesma coisa, eu clico, vai ficar vermelho, parecido com o modo Quick Mask Mode. Mesmo texto, eu vou escrever back.com. Ficou em branco aqui, mas porque não tem como você escolher uma cor. Por quê? Porque ele automaticamente, eu vou só mover aqui o texto, com o Ctrl pressionado eu posso mover e posicioná-lo também. Vou posicionar aqui. Então, quando eu soltar aqui, que no caso aplicar a transformação, pressionando Enter ou clicando aqui, você percebe o quê? Que fica o texto, só que de forma como uma seleção. Isso também você pode criar um texto gradiente e tal, mas também você pode criar este gradiente com um layer normal, né, e aplicar o gradiente por um estilo. Então depende para que você vai usar isso aqui, né? Bem simples. E outro detalhe também, não tem tanta necessidade de você usar esse tipo, né, porque qualquer texto que você escreva, ou qualquer elemento que tenha em um layer, você pode escrever lá, por exemplo, back.com. E se você quer uma... Opa, com um C só, não, cadê o outro C, meu filho? Estou esquecendo o outro C do meu próprio sobrenome, back.com. Então, qualquer objeto que tenha no layer, seja um triângulo, ó, vou criar até um outro layer, vou desenhar aqui com a Pen Tool mesmo, aqui eu vou desenhar um objeto qualquer aqui. Ctrl Enter, né, transforma um fact, um caminho em uma seleção, e vou preencher ele de preto, com a cor do foreground em preto, Alt Delete ou Alt Backspace. Então preencheu de preto ali e vou retirar a seleção com o Ctrl D, né? Vou arrastar aqui para baixo do texto. Se eu quiser carregar a seleção novamente de qualquer conteúdo em pixel que tenha dentro deste layer, basta eu manter a tecla Ctrl pressionada e dar um clique. Então ele carrega a seleção de novo para mim com a quantidade de pixels que tem neste layer. Carrega ao redor dos pixels. Vou retirar a seleção e a mesma coisa acontece com o texto. Se eu quero uma seleção dele, uma máscara, né, como é criado aqui com a outra ferramenta, mesmo que o texto esteja desta forma, mantenho o Ctrl, dou um clique, ele seleciona texto. Eu posso deletar ou só tirar a visibilidade, minha seleção é mantida sem problema algum. No outro vídeo a gente vai falar aqui sobre a caixinha das propriedades da ferramenta de texto, que tem características diferentes aqui, porque vão facilitar para você escolher uma melhor fonte. Porque imagine, né, você, por exemplo, esse texto da back.com, você vai escolher a fonte. Aí imagina você ficar por aqui
né, escolhendo uma por uma. Você pode simplesmente selecionar aqui, ó, tanto por aqui ou por aqui, né, por aqui também, pela sua caixa de character, e com as setas do teclado você mudar aqui e outras formatações do texto que eu vou explicar depois, para você editar 2, 3 textos ao mesmo tempo, dessa mesma forma. Então até o próximo vídeo. Essa foi apenas uma pequena introdução aqui às ferramentas de texto para você entender como funciona.